Há pouco tempo saiu uma nota da TV Asahi sobre o possível fim da franquia Super Sentai, e rapidamente os maiores veículos de mídia ao redor do mundo começaram a repercutir a decisão da Toei. Embora muita gente conheça o Super Sentai apenas como Power Rangers, os esquadrões coloridos de 5 integrantes são muito mais antigos do que a versão americana da Saban. Eles representam uma fase importante da cultura japonesa, especialmente para os fãs que, ao acompanharem cada temporada, absorveram ensinamentos e valores transmitidos pelas gerações desses heróis. E não se engane, mesmo sendo produções voltadas para crianças, a maioria dos adultos de hoje cresceu assistindo algum tipo desses grupos que marcaram sua vida. Porque apesar do tom infantil, as séries trazem reflexões sutis sobre amizade, coragem, responsabilidade, sacrifício e convivência, elementos que ajudam a moldar o caráter durante a fase de crescimento. Você provavelmente já viu algum episódio e pensou, cara, não é que isso faz sentido? Pois é, e sabe o que é mais curioso? Essa notícia reacendeu o interesse pelas séries de Tokusatsu, que muitas vezes são deixadas de lado dentro do próprio público otaku, já que a maioria foca em outros tipos de produções japonesas. E bom, se você acha que o Tokusatsu não é importante ou que não teve impacto na cultura, senta aí porque é exatamente disso que a gente vai falar hoje. Então seja muito bem-vindo a Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Eu sou o Patolino, o maior dançarino da carreta furacão vestido de Ultraman, e vou te acompanhar nesse passeio pelo universo maravilhoso dos heróis japoneses. Vamos nessa? Quando a gente fala de Tokusatsu, muita gente pensa imediatamente em heróis coloridos, explosões e monstros gigantes. Mas o termo é muito mais profundo do que essa imagem simplificada. Tokusatsu vem de Tokushu Kouka Satsuei, que significa literalmente filmagem com efeitos especiais, e acabou se tornando o nome de um gênero inteiro construído sobre técnicas práticas, artesanais e absurdamente criativas. É a cultura do efeito à mão. Trajes, maquetes, cabos, miniatura, fumaça real, explosões de verdade. Nada de computador salvando o dia. Era isopor, fio de nylon e um sonho bem colocado. Mas para entender o que é Tokusatsu, a gente precisa voltar um pouquinho na história. O Japão pós-guerra carregava cicatrizes abertas, destruição, trauma nuclear, medo e um futuro incerto. Nesse cenário, nasceu o Godzilla de 1954. Não apenas um ícone pop, mas um grito cultural. Ele não surgiu para ser um monstro estiloso. Godzilla era um símbolo, uma memória, uma advertência. Uma ferida transformada em narrativa. E foi dessa linguagem simbólica que o Tokusatsu se expandiu, criando mundos onde medo e esperança caminham lado a lado. Com o tempo, o gênero se ramificou. Os kaiju, como monstros colossais representando forças incontroláveis, os sentais, com esquadrões disciplinados e cheios de propósito, e os heróis de Henshin, como Kamen Rider e Ultraman, cuja transformação não é apenas estética, mas um chamado à responsabilidade. Cada estilo trata de temas bem próprios e usa fantasia para falar de realidades humanas bem concretas. Apesar da fama de entretenimento infantil, o Tokusatsu sempre operou com uma ética visual profunda. Monstros não são apenas monstros, eles encarnam medos sociais. A transformação não é só um efeito, é assumir coragem e dever. Os times coloridos não são só poses estilosas, são metáforas sobre companheirismo, disciplina e força coletiva. Por isso, mesmo quem hoje é adulto e mal lembra dos episódios que assistiu, carrega algo dessas histórias. Elas ensinaram valores sem discursos diretos. Lealdade, amizade, vocação, responsabilidade, moldaram discretamente a sensibilidade de uma geração. E aí, quando surgem notícias sobre o possível fim do Super Sentai, a sensação não é de programa cancelado, mas de capítulo cultural se fechando. Tokusatsu é isso, um povo transformando dor em esperança, feridas em monstros derrotados e responsabilidade em heróis que se levantam. É uma arte que fala de luta, mas também de cura. E por isso ela ecoa, tanto em quem cresceu com essas histórias, quanto em quem nunca viu, mas reconhece algo profundamente humano nelas. Porque Tokusatsu trata justamente disso, medo, coragem, comunidade e essa eterna batalha entre o que destrói e o que restaura. Mas isso não surgiu do nada. O Japão já tinha, muito antes da TV, uma tradição marcada por histórias heróicas cheias de gestos exagerados, simbolismos visuais e drama moral. Uma das fontes mais fortes disso é o Kabuki, o teatro clássico japonês. No Kabuki, nada é naturalista, tudo é expressão. Cada movimento, cada postura, cada cor do figurino comunica algo. O herói não se define só pelo que faz, mas pela forma como pisa no palco. Aquele gesto firme, olhar decidido, o icônico Mie, a pose congelada que diz agora o bicho vai pegar, existe para revelar a verdade moral do personagem. Enquanto no teatro ocidental, o protagonista é gente como a gente, no Kabuki o herói é pura presença, marcante, exagerado, colorido, quase uma declaração viva de virtude e propósito. E aí vem uma das curiosidades mais legais. Sabe aquela famosa pose de transformação do Tokusatsu, longa, cheia de fala heróica, braço pra cá, explosão pra lá? E que sempre gera a pergunta, por que diacho o monstro não ataca enquanto ele tá fazendo isso? Pois é, isso não é falta de lógica, isso é Kabuki purinho. No teatro, o herói entrava pelo Hanamichi,
o Caminho das Flores, que é um corredor lateral usado para apresentar ao público quem o herói realmente era. Ali, ele parava, posava e fazia seu miê, e brilhava, era um momento de impacto. E atacar alguém durante esse ritual? Impossível. Seria como dar um soco no noivo no meio do altar. Então, quando você vê o vilão parado assistindo o herói se transformar, ele não é burro, ele só é educado. Cultura japonesa é isso aí, meu amigo, até o vilão tem etiqueta. Aí sim, depois que todo mundo se apresenta, a pancadaria começa. Esses elementos do Kabuki transbordaram do palco para a TV. Por isso, até hoje, quando o Ranger faz pose final, ou quando o Rider encara o inimigo com um olhar de decisão, a gente está vendo séculos de tradição condensados num único gesto. O herói japonês não nasceu da tecnologia ou das explosões modernas. Ele nasceu do palco e de uma cultura que usa exagero, cor e movimento para revelar aquilo que as palavras não dão conta. É justamente por isso que o Tokusatsu toca tão fundo. Ele não entrega só ação, ele entrega a alma. Ele não mostra apenas luta, mostra significado. É uma arte que transforma moralidade em imagem, algo que o Japão já faz séculos desde o Kabuki. Quando a gente observa essa linha, que vai do teatro clássico até os Rangers fazendo aquela pose, fica claro, o Japão muda, mas seus heróis não traem suas raízes. O estilo evolui, o orçamento às vezes cresce e às vezes evapora, mas a essência continua ali. O Ultraman continua sendo Ultraman, o Rider continua sendo o Rider e o Sentai continua funcionando como um mosaico onde cada cor importa. Eles mudam de temporada, mas não de propósito. E aí quando você compara isso com o Ocidente, o contraste chega a ser vergonhoso. Aqui é reboot do reboot, versão alternativa de outra dimensão, de outra linha do tempo, é tipo um sanduíche. Tudo porque o personagem precisa se reencontrar. Se o Tokusatsu tivesse uma conta no Twitter, provavelmente ele diria: meu querido, você não precisa de reboot, você precisa de terapia. Enquanto isso, no Japão, o herói mantém o centro moral, mesmo quando troca de geração. Seu trabalho não é ser revolucionário o tempo todo, é ser fiel. Ele pode mudar de uniforme, de elenco, de tema, mas não muda de vocação. E essa é a chave. No Tokusatsu, a identidade não é crise, é alicerce. Quando o herói realiza um Henshin, ele não está virando outra pessoa, está revelando quem ele realmente é. A transformação é menos fuga e mais compromisso. E os Sentai reforçam isso num nível quase pedagógico. Um herói sozinho não funciona. Não existe o azul resolve, nem o vermelho segura as pontas. Cada cor carrega algo que só faz sentido quando está junto das outras. A unidade é a força, a diversidade é o propósito, ninguém segura o mundo sozinho. E quando tenta, um monstro gigante vence. E aí o que o Tokusatsu começa sem querer a invadir territórios teológicos. Não porque queira pregar algo, mas porque certas verdades são grandes demais para ficarem presas numa tradição só, elas acabam vazando. Os heróis japoneses, por exemplo, quase nunca são definidos por trauma. Eles sofrem, claro, mas não é o sofrimento que dá nome ao que eles são. O que os define é o chamado. Eles são convocados para algo maior do que eles mesmos. Isso conversa diretamente com o que tantos teólogos já pontuaram sobre a vida cristã. Bonhoeffer dizia que o chamado de Cristo não é um convite confortável, mas um vinde e morra, não no sentido trágico, mas como quem deixa para trás versões falsas, até que reste o verdadeiro eu recriado por Deus. O Henshin funciona quase como um eco distante disso, abandonar a forma comum para assumir a forma verdadeira. E essa coerência, esse ser quem é, aproxima ainda mais as coisas. Agostinho dizia que nos tornamos aquilo que amamos. No Tokusatsu, o herói ama a justiça, e por isso se torna alguém capaz de carregá-la. Não precisa de 1000 versões alternativas para se reencontrar, precisa de fidelidade ao que ama. Talvez seja por isso que o Tokusatsu atravessa gerações sem perder força. Ele não fornece respostas prontas, mas lembra você de quem pode ser. Ele fala de vocação, de comunidade, de coragem, de permanência. Valores que ressoam tão fundo na fé cristã quanto um episódio onde o herói dá um salto com a explosão atrasada. No fim das contas, algumas histórias permanecem não porque são antigas, mas porque carregam uma verdade que não envelhece. E quando essa verdade aparece, seja numa carta de Paulo, num gesto de kabuki congelado no palco ou num herói japonês fazendo pose na frente de um monstro paciente, a gente reconhece. Porque verdade, quando é verdade mesmo, não precisa anunciar sua entrada, ela simplesmente surge e permanece. Bom, acho que eu consegui me explicar até aqui, né? Se você, assim como eu, cresceu imitando a pose de herói no quintal, comenta aí embaixo o que a Tokusatsu te ensinou. E de quebra, deixa uma indicação da série favorita, vai que você apresenta uma nova pra alguém. Eu já falei de Jaspion e Ultraman aqui no canal, e com certeza vou falar de muitos outros. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita para seguir a gente e não perder nenhuma transformação, explosão atrasada ou reflexão teológica inesperada. E antes de ir embora, um agradecimento especial aos nossos apoiadores da vaquinha, o pessoal que mantém essa nave funcionando e garante que o servidor não vire poeira cósmica. Nosso muito obrigado a Alice, Bernardo, Cabelo Verso, Daniel Silveira, Gabriel, Marco, Matheus, Raquel e Vinícius. Se você quiser ver seu nome brilhando aqui nos créditos, considere apoiar o canal. Para ajudar na vaquinha é bem simples, é só fazer um pix de qualquer valor para essa chave que está aparecendo aqui na tela. E bom, é isso, meu povo. Por enquanto eu fico por aqui e a gente se vê na próxima vez que algum tema interessante cruzar no nosso caminho. Tchau!